Em um mundo cheio de monstros sedentos, os seres humanos são mais perigosos e agora todos precisam se juntar para sobreviver. E vamos continuar a série Sweet Home. E eu sou o EF, o Edinaldo Ferreira. Agora, bora pra história. A série começa mostrando o acidente com a família Gilson, que agora vou chamar de João. E vemos que eles estavam indo viajar, mas eles não se davam bem, pois por algum motivo a família não gostava dele. E ele começa a dizer que queria que todos fossem pro além, quando um caminhão perde o controle e acerta o carro deles. E nisso João acorda em um hospital, pois ficou em coma por alguns dias. E ele descobre que sua família foi ver se no céu tem pão. O problema é que ele começa a ter várias memórias estranhas e tudo parecia um pesadelo, pois ele estava se transformando e era um dos sintomas que era ver alucinações. Mas ele acaba acordando, pois aparece um monstro gigante que começa a quebrar tudo. Os irmãos tentam o salvar, mas não dá tempo, e ele fica no chão e o monstro vai pra cima deles, mas João acorda com o olho preto e segura o bicho para as crianças fugirem. Mas ele leva um botadão sinistro e quando tudo parecia que ia dar ruim pra ele, Mateus aparece com sua espada e derruba o bicho. Mas isso não é o suficiente, eles aproveitam o tempo para se esconder e veem que ele estava perto de se transformar. Jisoo, que agora é Carla, começa a confrontar ele por ter os sintomas da infecção, e João diz que o mais importante seria salvar as crianças e pede ajuda, e depois vemos que as crianças são espertas, pois elas estão fugindo, mas no meio do caminho aparece aquele monstro que só escutava, e eles lembram o que João disse para fazer quando ele aparecer, e eles ficam em silêncio, mas aquele monstro grandão aparece e sorte que os dois começam a brigar, e eles aproveitam para fugir. As crianças estão procurando o quarto 1408, o problema é que eles estavam no andar errado e aquele monstro enorme aparece, porque agora o negócio ia ficar louco, e no térreo eles conseguem religar a luz e aparece o presidente dizendo que o governo não tinha mais o que fazer e que as pessoas precisavam sobreviver, e o presidente se transforma e os soldados dão uma falecida de leve nele, e todos os moradores ficam desesperados e a menina que foi ligar a energia é pega por um bicho que parecia uma aranha. E quando as crianças iam dar uma brincada no céu, a mulher que anda com um carrinho de bebê vazio aparece e fica na frente para proteger e leva um botadão nervoso e o bicho vai para cima dela, e ela começa a enxergar que o filho invisível dela estava no meio do caminho e começa a lembrar o que aconteceu e o carrinho é esmagado, mas nisso ela acorda e percebe que ela só estava tentando se enganar com aquilo e leva um tão forte na cara que me deu até tristeza. E galera, na boa, essas crianças só causam problema para os adultos, mas aí que vem a loucura, pois a mulher aparece com os olhos pretos, pois ela não faleceu, e vai pra cima, e Mateus aparece nervoso com sua espada querendo enfrentar o bicho louco, mas claramente ele não tem chance e sai correndo pelo andar. João aproveita para levar as crianças para Paulo, o cadeirante, enquanto Carla ajuda aquela mulher que deveria estar falecida, mas ela se levanta como se nada tivesse acontecido, e ela vai para o quarto de Paulo para ver se as crianças estavam bem. E nesse tempo, Mateus está correndo pelo andar tentando cansar o bicho louco, e quase que ele vai ser pego, mas ele é conhecido como Mateus, o perna louca, e consegue desviar e o bicho cai do prédio. Carla aproveita que ele estava bem e passa em seu apartamento para pegar algumas coisas, já que era o fim do mundo, e quando ele chega, acha que alguém havia invadido, mas ela diz que era assim mesmo, e antes de ir, ela pega o violão que sua amiga deixou antes de se falecer. No térreo, as pessoas estavam sem esperança, ainda mais depois do que aconteceu com o presidente, e todos estavam desfazendo de seus planos, e no apartamento de Paulo, todos param para comer, pois eles precisavam ficar fortinhos para enfrentar o que estava por vir. E vemos que Mateus não bebia cerveja e todos estão com uma cara de bunda por causa de João. No subsolo, a bombeiro, que vou chamar de Patrícia, acorda e ela estava presa em um casulo e tinha um monstro que estava vigiando o local. E o soldado vai falar com Wanderson para saber por que Patrícia não voltou, e ele diz que não sabe o que estava acontecendo, pois a câmera foi virada, e foi ele mesmo que virou para não saberem que tem um bicho lá. E João está se preparando para sair, pois ele precisa encontrar comida para o pessoal, pois o que tinha ali não era o suficiente. No térreo, todos estavam brigando com aquele velho que era o Eustáquio,
Eustácio, pois ele fechou a loja e não queria dividir a comida dele com ninguém. Mas aquele cara que havia sido espancado desce com uma mala cheio de comida e claramente ele estava tentando se passar por gente boa. Mas as pessoas não percebem nada, só o cachorrinho da Márcia, que era a fofoqueira. O pessoal montou uma guarda para verificar o que estava acontecendo, mas eles eram meio lerdos, pois a mulher que queria buscar sua filha, que era Janaína, aproveita para abrir o portão e quase que ela consegue sair, mas a seguram. E Wanderson começa a mandar uma mensagem no prédio dizendo que eles precisavam trabalhar juntos para sobreviver. E agora que vem a loucura desse episódio, pois a filha dela aparece correndo na direção do prédio, mas eles não deixam ela ir e o soldado vai em direção. O problema é que aquele monstro da língua louca dá uma chunchada que atravessa os dois, pois ele estava escondido esperando uma próxima vítima. Galera, essa série é muita loucura, está parecendo Game of Thrones, vários falecimentos de leve. Então se inscreve aí, porque para cada 1000 likes vou salvar um personagem com nome diferenciado. Mas agora pega o Bepantol e bora pro próximo episódio. E o episódio começa mostrando que Janaína estava culpando Wanderson por não ter deixado buscar a filha, e por isso ela faleceu, sendo que claramente não foi culpa dele, até porque o soldado também faleceu e deveria ser ela. João, Mateus e Carla estão se preparando para sair do apartamento e Paulo construiu algumas armas para eles, e as crianças ficariam lá com a mulher, que em qualquer momento pode se transformar. E vemos que um apartamento ainda tem algumas pessoas vivendo, e era um coroa que estava com uma menina que trabalhava como enfermeira, pois ele precisava tomar alguns remédios, pois tinha câncer, e eles estavam se preparando para sair de lá e ir pro térreo, pois seria mais seguro. E no térreo, Márcia, a fofoqueira, diz que estava muito triste pela Janaína, pois diz que não consegue imaginar como seria viver sem seu cachorrinho, que era tipo um filho. E não sei vocês, mas alguém pode avisar que cachorro vive 15 anos? Porque ela está ferrada então. E Muriel diz pra ela calar a boca. No subsolo, o monstro-aranha aparece para pegar a Patrícia, a bombeiro, mas ela consegue sair do casulo e começa a fugir pela tubulação. E aqui começa uma perseguição sinistra e mostra que ela estava sem caminhos para ir, mas pelo poder do roteiro ela consegue subir e o bicho passa direto. O problema é que o bicho é zoeiro e quando ela vai sair da tubulação, acaba sendo pega e deixa o celular cair. Mas ela é tipo Lara Croft, consegue se soltar e no corredor Wanderson vê que ela sobreviveu e ela dá um soco nele, pois ele realmente sabia que tinha alguma coisa lá e não falou porque ninguém aceitaria ir. Começa a tocar uma sirene na cidade e nesse momento vemos que tudo pode piorar, pois agora o país está sendo governado pelos soldados, pois foram os únicos a sobreviverem no governo, e eles dizem que as pessoas estavam sendo transformadas e que alguns dias depois da hemorragia nasal, elas estariam passando pela hora fatal, e elas não conseguiriam falecer e também não conseguiriam resistir à transformação, e que precisaria controlar seu emocional, pois você se transforma de acordo com o sentimento que te aflige. No prédio, João, Mateus e Carla estão vasculhando o local, em busca de sobreviventes e comida, e quando estão descendo as escadas, aparece o monstro e João leva um bicudão e acaba caindo de 7 andares, e ele começa a ter vários pesadelos com o falecimento de seus pais, e quando ele acorda, quem estava lá era a Júlia, que era a bailarina, e ela diz que ele não era normal, pois conseguiu sobreviver àquela queda, como se não fosse nada, e nisso Wanderson aparece dizendo que ele só sobreviveu pois estava na hora fatal, e ele não entende. Chegando no saguão do prédio, Wanderson reúne todos os moradores para fazerem uma votação, pois eles precisavam decidir o que fazer com João, pois ele poderia se transformar e atacar geral. E nisso Eustácio começa a falar um monte de coisas, pois ele não quer saber a opinião de ninguém, e Wanderson diz que se expulsarem, vão estar concordando com o falecimento dele, e Eustácio obriga Muriel a votar contra ele, senão ela veria depois. No apartamento onde estavam as crianças e a mulher do bebê fantasma, ela estava fazendo uma comida, quando começa a ficar estranha e cortar o próprio dedo sem perceber, e na votação acaba empatado, então precisaria de um morador para decidir, e Wanderson vota para que ele fique, e nisso João ganhou a votação e Eustácio começa a criar uma briga, pois ele acha que quem votou para ele deveria ir também, mas é aí que o jogo vira, pois ele se enche de ira e tem hemorragia nasal, e agora ele fica chorando para não ser expulso, e agora todos viram que precisavam controlar os ânimos ou acabariam se transformando. Eles são presos em uma sala separada para ficar em quarentena, e Eustácio começa a perguntar como ele consegue controlar por muito tempo, e qual era o descontrole dele, e do lado de fora, a Márcia fofoqueira começa a dizer que isso foi
foi bom, pois foi um castigo pelo que ele fez com Muriel por 30 anos. E Patrícia aparece perguntando do soldado e elas contam que ele faleceu. E nisso Muriel vai falar com ela e percebe que tinha algo de estranho, pois ela estava se sentindo enjoada. Aquele morador que foi encontrado preso está andando todo feliz quando encontra com aquele cara que parecia gangster, que vou chamar de Carlos, e começa a apanhar pois ele estava escondendo algo, e por estar com o nariz estourado, corre e diz que estava se transformando e pede para ficar de quarentena, mas o pessoal sabia que tinha algo de errado, pois ele só queria fugir, e ele apanharia mais se não fosse por Mateus, mesmo sabendo que aquele cara estava escondendo algo, e lá dentro ele começa a perguntar como o João fez para se transformar, pois queria virar um monstro. No final, Carlos conseguiu pegar uma chave que estava no bolso daquele cara, e Muriel dá um teste de gravidez para Patrícia e ela fica apreensiva, e aquelas crianças dizem que a mulher entrou no banheiro tem 1 hora, e quando o Paulo vai abrir para ver, existe um bebê gigante dentro de um casulo. Galera, essa série está cada vez melhor, então deixa o like gostosinho aí para eu saber que você quer uma continuação, e se inscreve aí se for novo e só vem comigo, bebê. Agora vou nessa, então beijos, abraços e fui! Eu vou cair!